Oi, pessoal do terceiro ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá? Eu queria dizer para vocês que desde o dia primeiro a gente começou o segundo bimestre, tá? Então, do dia primeiro para lá, a gente estava no primeiro bimestre. Por isso que foi pedido para vocês fazerem as atividades atrasadas e tudo mais, para a gente poder lançar a nota, né, do que fosse equivalente à avaliação global e as notas de atividade. E a partir de agora, as atividades que eu estou pedindo vão valer para a segunda etapa, tá? Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando lá no Discord, no Google, né? Sala de aula, que eu vou estar sempre respondendo. Ok? E um abraço para todos. E né, o Enem vai ser adiado, já é, né, confirmado. E aí tentem ver a melhor data para vocês, tá? Eu acho que nada melhor do que próximo ano mesmo, começo, fevereiro, janeiro. Talvez seja isso, né? Eles vão consultar os inscritos. Então, é só uma dica. E vamos lá, né? Foco nos estudos. Eu espero que vocês consigam fazer aquela atividade que eu coloquei lá, tá bom? Do site do IBGE, que está bem relacionado a esse assunto que a gente está vendo. Acho que vocês viram que eles têm um bancozinho de questões que caiu no Enem. Era para a gente ter acesso esse ano ao novo censo, né? Mas por causa da pandemia vai atrasar, só o próximo ano. Então, a gente ainda vai trabalhar com os dados de 2010. Não foi só do Brasil, tá? O censo que sai de vários países esse ano não vai mais. Até porque o número de mortes e tudo mais vai ser atualizado. Gente, então vamos dar continuidade, tá? Ao nosso conteúdo. E aí eu fiz um slide 15 e vamos lá. Controle de natalidade e estrutura etária. Tá? Na aula passada, a gente estudou um pouco sobre a questão, né, das taxas, né? Crescimento vegetativo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, fecundidade, né? Que as sociedades e países elas passam por, vamos dizer assim, momentos de transição, né? De momento lento, onde a gente tem um número de mortes quase igual de nascidos, depois, né, vai diminuindo o número de mortes, vai aumentando de nascidos, e depois vai tendo uma continuidade até os dois ficarem mais ou menos equilibrados, né? Que é o que a gente tem na Europa agora nesse momento. E aí, o que acontece? Né? Começou a se ter uma preocupação mundial com o número de nascidos, né? Com a taxa de natalidade muito alta. E aí, um carinha que era pastor, né? No século XIX, ele também era pastor, economista, ele resolveu escrever um livro, né? O nome dele era Thomas Robert Malthus. Ele publicou um livro chamado Ensaio sobre o Princípio da População, no qual ele argumentava que o crescimento da população na Europa era causado, né, pelos grandes problemas sociais como pobreza, subnutrição e doenças. Então, ele alegava que esse problema, né, estava relacionado a justamente um número de pessoas que eram muito grandes. De acordo com Malthus, o que acontecia? A população crescia numa PG, né, e aí vocês devem ter estudado matemática, numa progressão geométrica, ou seja, quase multiplicando, né, enquanto os alimentos, né, a produção de alimentos, né, da agricultura, da pecuária e tudo mais, era numa PA. Então, ia chegar uma hora que eu ia ter mais pessoas do que alimentos, e aí ia ser o caos total. Então, o que ele dizia, tá? Que né, não haveria alimentos suficientes para todo mundo, né, porque não havia terras agricultáveis. E ele tinha até uma sacada interessante, você até podia ter muitos filhos, ele não era contra, mas, portanto, que você tivesse como sustentá-los. É tanto que se você parar para pensar e ver alguns filmes antigos, as pessoas tinham muitos filhos porque os filhos eram como se fossem os empregados. Eles não tinham condição de manter funcionários para manter aquela fazenda e tudo mais. Então, quem trabalhava nisso? Os filhos. As filhas mulheres com os afazeres de casa, ajudavam na colheita, e os filhos homens na construção, na caça, na pesca, né? Então, meio que se mantinha. E aí, o que aconteceu, né? Ele não esperava, as teorias do Malthus acabaram sendo superadas, né? Hoje está tendo uma releitura dele, mas por quê? Porque ele não imaginava a evolução que ia ter com a tecnologia e com o meio científico, técnico e informacional voltado para a questão agrícola. Por exemplo, o que há de mais moderno aqui no Brasil em tecnologia de ponta é na agricultura. Né? O agrotech, o agropop, o agrotudo. Né? Então, assim, é muito modernizado. Tá? Mecanizado, bota as vaquinhas para serem patrulhadas lá pelos drones,
eu consigo, sei lá, 30, 100, 200, 300 quilômetros de distância, apertar num programa aqui no meu computador e fazer com que todas as torneiras se liguem para despejar água para as pessoas na agricultura, enfim. Então, assim, hoje com a tecnologia eu tive um aumento, né? O próprio Japão, a galera não tem espaço físico, né? Na vertical, o que é que eles fazem? Ou na horizontal, eles fazem na vertical, fazem prédios, e cada andar desse prédio planta cenoura, planta tomate, planta arroz, planta trigo. Então, não tem espaço plano, então a gente contorna as montanhas e faz o terraceamento e assim vai. Então, assim, ele não imaginava que a tecnologia ia ajudar, né, nesse processo agrícola. Hoje a gente tem uma produção muito mais de alimentos do que até de pessoas. Tanto que o desperdício é muito grande. Quem já foi na Ceasa, que é o local de recebimento de alimentos, que aí o pessoal, né, que tem suas mercearias, bodeguinhas vão comprar lá para revender, já deve ter visto a quantidade de alimento que é, né, desperdiçado ali. Chega machucado, que ninguém quer, que sobra, fica por lá. Né? E é uma pena isso, porque ainda nos dias de hoje, né, com toda essa tecnologia, com todos esses alimentos, ainda tem pessoas que morrem de fome. E nesse momento de pandemia é muito grande, né? Vocês devem ter notado o número de moradores de rua, de pessoas pedindo auxílio e tudo mais, precisando. E aí, o que é que aconteceu, Raquel? Outra galerinha, tá? Os chamados neomalthusianos. Olha o prefixo aqui, tá? Neo significa novo. Então, eles pensaram uma nova teoria, né? Uma teoria que dizia o quê? Que agora, tá? Eu poderia até ter muitos alimentos e tudo mais, mas o que faz o país, o estado, o município, o bairro, né, o lugar ficar atrasado é porque tem muita gente. E aí tem que ser feita alguma coisa. E aí, que coisa é essa? O governo ele tem que pensar em controle de natalidade, em métodos contraceptivos, né? Uso da camisinha, distribuição, né, de DIU, de pílula anticoncepcional. DIU é aquele negócio que bota dentro, né, no interior do corpo da mulher, para que ela não possa ter filhos e tudo mais, né, um método contraceptivo. E aí tem um de cobre e tem o outro de hormônio, que é tipo como se fosse vai liberando na corrente sanguínea da mulher, que aí ela não consegue, né, o espermatozoide entra, mas não consegue ser fecundado e tudo mais. Então, assim, eles começam a devagar isso, né? Que o governo ele tem que tomar conta do controle da população. E aí, mais na frente, a gente vai ver quem vai se utilizar disso é a China, né? E aí, o que é que acontece? A contribuição dos países subdesenvolvidos para o crescimento populacional a partir da metade do século XX, ou seja, os países subdesenvolvidos que já não tinham condições financeiras é quem aumenta mais ainda a sua população. E aí, isso colocou o mundo em alerta. Os neomalthusianos, né, eles ficaram conhecidos como antinatalistas, ou seja, eles diziam que a forma de melhorar a humanidade, a diminuir os problemas sociais do mundo, era a diminuição de ter filhos. Acompanhou e interpretou a evolução demográfica do país subdesenvolvido, especulou, né, sobre as relações existentes entre o crescimento populacional e o desenvolvimento socioeconômico. Então, um dos critérios é, quanto maior a população, mais pobre e atrasada é aquele país. E aí eles pregam o quê? A questão da esterilização, que as mulheres desde novas, né, elas evitem ter filhos ou tenham poucos filhos. Métodos contraceptivos, né, o uso de DIU, pílula do dia seguinte, anticoncepcional feminino, né, já está sendo aí feito anticoncepcional masculino. E a ideia do modelo, né, de família bem-sucedida. Então, se você, né, tiver um controle de natalidade, de planejamento e tudo mais, você vai ter uma família bem-sucedida. Essa teoria ela cresceu principalmente após a Segunda Guerra Mundial, onde a gente teve o baby boom, que foi o aumento, né, de filhos e tudo mais que as pessoas começaram a ter. E aí começou a ter uma superpopulação. E isso, né, aumentou a pobreza do mundo. Por quê? Porque eles dizem que o dinheiro que é para estar sendo investido em educação, saúde, são setores que não são produtivos. Então, você tem que investir em quê, Raquel? Tem que investir em construção civil, em mineração, exploração de petróleo, na economia, né? Porque isso é rentável. Educação e saúde, não. É só gasto. E aí, eles acreditam que essa overpopulation, né?
é o que faz a gente ter cada vez mais um atraso econômico pobre e miserável. E isso, mesmo que ocorra em países subdesenvolvidos, afeta os desenvolvidos, porque as pessoas não cabem mais lá ou não veem mais condições de vida viáveis e vão procurar outros locais, acabam migrando, né? E aí começa o processo de migração. E aí a gente vê muito, né? Em 2018, 17, 18 foi muito comum na mídia, né? Mostrar o pessoal sírio pedindo abrigo, né? O pessoal de outros países e tudo mais que estão em conflito pedindo abrigo na Europa e tudo mais, atravessando, né? Até sofrendo acidentes, morrendo e tudo mais, porque não conseguiam chegar lá e tal. E aí uma galerinha pegou essa ideia neomalthusiana, deu uma remodelada nela, tá? E aí eles são intitulados como eco-neomalthusianos ou ambientalistas. Que eles começaram a ter uma preocupação com esse aumento populacional porque ela estava ligada à questão de quê? Do desgaste dos recursos naturais, do meio ambiente, da natureza, né? E aí eles acreditam que é até necessário ocorrer fenômenos como pandemias, né? Catástrofes naturais, terremoto, tsunami, maremoto, enfim, vendaval, twister, porque justamente quando ocorrem esses fenômenos, eu tenho uma diminuição da população. E eles defendiam que a partir disso, né, os locais vão começar a ficar mais limpos e tudo mais, porque diminui a população, diminui o descarte de lixo e tudo mais. E realmente, se você olhar na história da humanidade, de vez em quando acontece períodos assim, ou de guerra, ou de grandes pandemias, né, que acabam mudando a forma de se relacionar com a natureza, e depois o ser humano começa a tomar tudo de novo, essa lógica consumista, que é cada vez maior e cada vez mais afeta o meio ambiente. Né? Tanto que vocês já devem ter visto matérias e tudo mais comentando, né? Que os canais lá de Veneza estão extremamente limpos, várias praias no Brasil estão extremamente limpas, lugares do mundo todo, os animais voltaram, né, a conviver, a entrar em determinados locais porque realmente está muito limpo e tal, né? Porque as pessoas, né, entraram no isolamento, estão consumindo menos, né, estão saindo menos, estão tendo um descarte menor de lixo e tudo mais. E eles criticam também o relacionamento do ser humano com a natureza e assinalavam a necessidade de mudança nas políticas econômicas sociais e no modo de vida baseado no consumismo. Gente, vocês sabem, né? Quando eu faço um mouse desse, a empresa que fez, por mais moderno e high-tech que ele seja, já tem mais 3, tá? Prontos lá na fábrica, porque isso aqui é um obsoletismo planejado, ou seja, ele já foi, quando ele é lançado no mercado, ele já é obsoleto. Os outros, eles vão vendo como é que esse aqui vai se comportar no mercado. Se o pessoal gostou da cor, do tamanho, do movimento, se ele faz o que queria, o que é que pode ser melhorado um pouquinho. E aí vão soltando. É tanto que, às vezes, o que muda de um modelo para outro de um celular, né, todo ano quando tem lançamento, são detalhes. Tá? Mas é a lógica do consumo. Aí eu tenho que estar, né, contribuindo, eu tenho que estar consumindo e tudo mais. Porque senão eu não vou estar dentro da, né, vamos dizer assim, da linha dourada, né? Tem até aquele filmezinho que eu passei para vocês, né? Não vou estar participando da linha dourada do consumo, né? Da seta dourada do consumo. E aí eles falam, né, dentro dessa teoria, né, nós temos uma outra teoria que fala da transição demográfica, que ela diz que toda a humanidade, né, determinados países, locais, elas passam por 4 fases, onde eu tenho, num primeiro momento, o número de natalidade meio que constante e o número de mortalidade oscila. Na segundo momento, as taxas de mortalidade caem, natalidade, né, cai, mas bem menos. No terceiro momento, a de mortalidade cai ainda mais e a de mortalidade vai caindo. E na quarta, elas meio que se equilibram, mas bem mais baixas. Né? E aí fica uma oscilação da taxa de natalidade. E aí eu fiz aqui um resuminho para vocês das teorias, tá? Faltou nesses slides que eu usei o material da escola, né? O material do livro de vocês, ele não cita muito a teoria reformista, que eu acho que é a principal. Isso eu trouxe aqui bem pontual para ajudar vocês a estudar, tá? Toda vida que aparecer questão sobre que o aumento da população vai ser maior do que o contingente de produção de alimentos, que a população cresce no PA, enquanto os alimentos crescem no PG, eu estou falando de teoria de Malthus.
Quando eu falar que a culpa, né, da pobreza, do subdesenvolvimento, do atraso é por causa da população, eu estou falando dos neomalthusianos. E, gente, por incrível e tola que pareça essa teoria, ainda ela é muito forte, tá? É tanto que eu faço parte da AGB, né, da Associação dos Geógrafos, e de vez em quando a gente recebe e-mail de geógrafos brasileiros e religiões ligadas, seitas, dizendo que realmente é a teoria mais verdadeira que tem. E nós temos a teoria reformista, que foi uma teoria já pensada nos anos 70, que é como se fosse uma resposta a esses neomalthusianos dizendo, não é assim não. Se eu der educação, se eu der renda, se eu distribuir, né, melhorar a economia de um determinado país, de uma determinada região e tudo mais, eles vão ter consciência de si, consciência de classe, e eles é que vão definir quantos filhos vão ter, qual o melhor momento de casar, qual o melhor momento de ter filhos, se devem ter filhos, se devem casar, porque isso vai partir dos sujeitos. Eu vou fazer uma reforma na sociedade. E isso está atrelado à questão econômica, tá? De desenvolvimento. Então, se eu faço vamos dizer assim, todo esse aparato, né, as pessoas vão começar a se conscientizar, vão ter menos filhos, vão se cuidar muito mais. Mas isso está ligado à questão econômica. E aí, um dos defensores dessa teoria foi um brasileiro chamado Herbert de Souza, Betinho, ele era um sociólogo, já faleceu tem algum tempo, tá? Nós temos também a escola Cepalina, né, que é CEPAL, que era uma escola latino-americana que justamente preocupava-se com o desenvolvimento aqui da América do Sul, né, dos países latino-americanos, justamente porque se eu melhorar a economia, eu melhoro tudo, tá? Melhora as taxas de natalidade, diminui as taxas de mortalidade, aumento as taxas de fecundidade, de longevidade, que é a qualidade de vida, né, na idade idosa e tudo mais. E quando eu falar na preocupação meioambiental, sustentável, eu estou falando dos econeomalthusianos. É tanto que eles acham que realmente é necessário ocorrer de vez em quando, como eu falei, pandemias, como já teve da varíola, gripe, peste negra, gripe espanhola e tudo mais, porque isso é uma forma de controlar, tá? A distribuição da população, a gente pode ver, né, que nós temos uma grande parte aqui na América do Sul, uma parte aqui, na América, né, na América do Norte, aqui na América do Sul, um pouquinho aqui na América Central. Aí nós temos um grande contingente na África e aqui na Ásia, principalmente, e um pouco, né, aqui na Europa, principalmente aqui na Rússia. Tá? Os 10 países mais populosos do mundo, em primeiro lugar, né? Desde que eu me entendo por gente, eu escuto que a Índia vai superar a China. Mas até o presente momento isso não ocorreu. Os números dizem que está bem próximo. Mas eu acho que como desde 2015, né, a China começou a, vamos dizer assim, a não adotar mais aquela política do filho único, que é essa daqui, né, que é I Gold Job in Family Planning to Promote Economic Development, né? Ou seja, faça um bom trabalho no planejamento familiar para promover o desenvolvimento econômico em consonância à política do filho único. Ou seja, lá na China, eles adotaram a teoria neomalthusiana e aí o governo começou a controlar as pessoas de quantos filhos elas deveriam ter. E era só ter um filho. Você poderia ter até 2, portanto, que fosse no campo e que o segundo não fosse um menino. Tá? Então, muitas pessoas migraram, foram embora, tiveram muitas altas taxas de aborto, tá? Porque era permitido. E é tanto que as mulheres até hoje lá no pré-natal elas não sabem o sexo do bebê porque os médicos dizem que ainda tem essa tendência das mulheres evitarem as filhas, né, quando é um bebê fêmea. E assim vai. Então, gente, voltando para os 10 mais. Nós temos em primeiro lugar a China, né? Segundo, Índia, terceiro, Estados Unidos. Aí, quarta, a Indonésia, quinto, Brasil. Sexto, Paquistão. Sétimo, Nigéria. Oitavo, Bangladesh. Gente, acho que Bangladesh deve ser um inferno na Terra. Então, um negocinho desse tamanho, entupido de gente. Deve ser um negócio bem complexo lá, viu? Aí nós temos a Rússia, que pelo menos tem uma grande, né, expansão territorial, então dá para caber muita gente. E o Japão, né? Que é um conjunto de ilhas e tudo mais. Aí a política do filho único, como eu já falei agora para vocês, e essa distribuição da população, tá? De acordo com os continentes. Então, aqui, América Central, né? E aí agora a gente vai ver isso a partir da estrutura etária, da idade e por sexo, né? Masculino e feminino.
nós temos o quê? Características de um país desenvolvido. Nós temos um número de jovens relativamente pequeno, com aumento do número de adultos e um aumento também, né, um número razoável de número de idosos. Seguido, nós temos a França, né, com um número um pouco maior do que o Japão de jovens, um número, né, de adultos maiores e também um número razoável de idosos. E aí nós temos, né, a Alemanha, que tem quase o mesmo tanto de jovens lá do Japão, um número, né, maior de adultos e um número também razoável de idosos. Então, isso é a característica de um país desenvolvido. É tanto que a Alemanha, ela convida muito pessoas, casais jovens para ir para lá e tal. Aqui no Brasil tem muita gente dessa área da tecnologia que consegue emprego, faz intercâmbio e fica. Eu tenho uns 3 amigos, pelo menos, que já foram. Tá? Característica de país emergente. Então, o país está no processo de desenvolvimento. Olha aqui o México, tá? Eu tenho um número bem baixo de idosos, um número bem razoável de adultos e um número um pouco maior de jovens. O Chile, eu tenho um número bem baixo, né, de idosos também, um número maior de adultos, mas também um número de jovens relativos. E aqui a Argentina já tem um número maior de jovens, um número um pouco menor de adultos e um número menor de idosos. Gente, o Chile teve muito problema nos últimos anos, 4, 5 anos, porque eles tiveram uma reforma da aposentadoria de lá. E aí, mesmo com essa reforma, os idosos começaram a ganhar menos e não dava nem para pagar, tipo, aluguel, uma casa de repouso, alimentação. Então, teve um grande número de idosos, de suicídio, com doenças depressivas e tudo mais. Porque imagina você trabalhar a vida toda e no momento que você tem para descansar, para curtir um pouco, né, o fim da sua vida, você não poder, porque economicamente não é viável. E essa mesma mudança econômica está sendo tentada implementada aqui no Brasil. E aí a gente antes usava o termo subdesenvolvido. Hoje não é mais interessante falar assim. Tá? A gente fala menos desenvolvidos. E aí eu tenho um exemplo da Somália, tá? Com um grande número de jovens e um número razoável de adultos e um número bem pequeno, quase, né, mínimo de idosos. Gente, uma pessoa chegar aos 43 anos lá, ela já é idosa. Porque realmente os conflitos, doenças, tá? Guerra civil, questões econômicas, alimentícias, é muito ruim. Então, realmente, o acesso a tudo isso faz com que você tenha um grande número de natalidade, mas a mortalidade seja terrivelmente alta também. Né? Nós temos aí Bangladesh, tá? Com um número também razoável de jovens, de adultos e bem baixo de idosos, seguidos da Bolívia também. Né? Um número grande de jovens, adultos, né, bem grandes também, e de idosos bem pequenos. E aí, gente, muita coisa também está atrelada à questão da religião, que alguns não permitem o uso de métodos contraceptivos e tudo mais. Então, as pessoas realmente vão ter muitos filhos e, né, não tem como cuidar e não tem como dar um acesso à medicação, a hospital, a tratamento de saúde de uma maneira geral. Aqui nós temos as pirâmides etárias, né? Aqui é de um país, né, menos desenvolvido, onde eu tenho uma base muito grande de jovens, né? O número de crianças de 4 anos é bem alto, e aí, consequentemente, há morte também, porque aí nós temos a mortalidade infantil, que é o número de crianças que morrem antes de completar um ano, seguido do número de jovens que estão dentro da PEA, que é a população economicamente ativa, ou seja, as pessoas que estão, né, disponíveis para o mercado de trabalho para trabalhar. E logo depois nós temos os idosos, né, com a expectativa de vida, né, que é bem baixa. A gente pode ver que o número de pessoas com mais de 65 anos é bem pequeno. E aqui, né, mostrando as transições entre as pirâmides. Aqui, no primeiro momento, um país subdesenvolvido, né, bem subdesenvolvido. Depois, ele vai diminuindo o número de natalidade, vai aumentando, né, o número de adultos e de idosos. Depois, o número, né, fica quase igual de idosos, de jovens e adultos, e um pouco maior de idosos. Depois, ele fica tipo uma coxinha ao contrário. Eu tenho uma diminuição do número de jovens e uma quantidade relativa de adultos e um número grande de idosos, né? Foi o que acontece agora na Espanha, em Portugal. Por isso que o número, né, de mortes se assustou tanto lá, né? Daqui está maior do que lá. Mas, assim, assustou tanto porque eles tinham uma grande quantidade de idosos. E eles sempre chamam muitos jovens, né,
para irem para lá, mas não é qualquer jovem. Ah, professora, eu vou e tal. Não, eles querem europeus como eles. Eles não querem lá cucarachas latino-americanos, não, tá? A não ser que você seja alguém rico que possa contribuir, né, com os impostos de lá e tudo mais, ou que você seja alguém muito inteligente que vai contribuir com as áreas de trabalho que eles precisam. Aqui é mostrando, né, a pirâmide etária, que aí toda a pirâmide ela é dividida. A gente tem 3 informações, pelo menos, tá? Sexo masculino e feminino, idade e o percentual dos crescimentos. Tá? Então, aqui do Japão eu vejo que eu tenho uma base bem pequena, o número de 0 a 4 anos bem pequeno, mas já o número de 80 anos, de idade na faixa etária de 80 anos, já é bem grande. Né? Então, olha, o número de 70 a 75 anos ó, é bem maior do que o número de 0 a 4 anos, tá? Então, um país desenvolvido. Aí eu vou para o Chile, que está com um processo, né? Que eu já tenho um número bem maior de número de jovens, mais uma diminuição do número de idosos, como eu falei para vocês. E aqui a Bolívia, um número ainda maior de jovens, mas bem pequeno de idosos. Então, a gente tem as 3 fases principais das pirâmides aqui representadas. Gente, então é isso, tá? Mantenham a calma, estudem arduamente, tá? Keep calm and student heart. E façam, né, as atividades sobre controle de natalidade e estrutura etária da superatividade 2, tá bom? Vou colocar junto com esse vídeo, um videozinho para ajudar também, explicando um pouco mais sobre isso. Sobre esse fenômeno do filho único e tudo mais. Tem um seriado que explica isso numa versão, vamos dizer assim, mais numa sociedade futurista, mas dá para vocês entenderem que é um seriado chamado Segunda-feira. No Netflix fala sobre isso, tá? Então, um abraço, tá bom? Espero que vocês estejam gostando das videoaulas e tudo mais. E vamos ficar firme e forte estudando. Qualquer dúvida podem estar perguntando, tá? Um abraço para todos e se cuidem.